Oi gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu me chamo Daniela Rocha e hoje eu vou responder uma pergunta que deixaram aqui nos comentários de alguns vídeos meus, né, devido aos meus últimos vídeos, né, que eu falei sobre questão de raça. Então algumas pessoas deixaram aí algumas perguntas se a Lumena e a Carol Conká, em suas falas, né, em dado momento ali no programa, elas falaram algumas coisas referente a Carla, principalmente. Se eu encontrar o trecho, eu vou deixar aqui um pedacinho do vídeo para vocês verem, né? E essas falas delas foi bastante problemático. Eu lembro que a Lumena falou alguma coisa sobre gente sem melanina, que ela não gosta, alguma coisa desse gênero. E aí as pessoas perguntaram, né, o que eu achei dessa fala delas e se eu não consideraria racismo. Eu vi que teve um debate muito grande nas redes sociais sobre isso e o racismo reverso ressuscitou nas redes sociais, né? Então eu vim hoje aqui para emitir minha opinião, falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente sabe que essa questão do racismo é um assunto ainda que a gente não sabe lidar muito bem, né, como sociedade. Sempre que a gente toca nessa questão, algumas pessoas acham que é um mimimi, algumas pessoas querem diminuir a discussão, a questão e, sem dúvida, a gente não está trabalhando muito bem esse ponto na nossa sociedade, né? E em muitos momentos também se levanta junto, né, com a pauta racismo, se levanta a questão do racismo reverso. Vamos tentar esclarecer aqui algumas questões sobre o assunto. Primeiro eu quero pontuar o que é o racismo para que a gente possa entrar nessa discussão de maneira mais plenamente consciente, tá? Então entende-se por racismo o juízo que se faz de um indivíduo, né, decorrente de sua etnia. E essa etnia geralmente é denominada por raça, né? Existe esse termo, mas eu considero bastante problemático porque não existe raças quando se fala de seres humanos, né? A única raça é a raça humana, não tem uma raça específica. O que se existe de diferente, que nos diferencia, é a etnia, né? Que é diferente de raça. No passado, esse termo, raça, ele foi cunhado para distinguir as pessoas com base na sua cor e lugar de origem. No passado, a crença na diferença, né, fenotípica das pessoas, dos indivíduos, era uma demonstração de superioridade ou não de determinados indivíduos, né? Então, basicamente, os povos brancos europeus sentiram o direito de dominar e subjugar outros povos que fenotipicamente eram diferentes deles. A premissa era exatamente essa questão da aparência, né? Pelo outro ser diferente de mim, por ter uma cor diferente, por viver de forma diferente, né? A forma de comer, de entender o universo, de conhecimentos científicos ou empíricos. Então tudo isso era suficiente para se entender, né, cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe ou sub-humanos. Então o racismo, ele demarca que determinados grupos, geralmente grupos de minoria, ou seja, pessoas e grupos que sofreu ou sofre algum tipo de exploração oficial, né, em algum momento da história. Discriminação essa que ocasionou exploração de mão de obra laboral, segregação financeira, de moradia e cultural sob a justificativa da raça. Vale lembrar também que não foram apenas os negros e não é apenas os negros a sofrerem algum tipo de racismo. Na história a gente pode citar aqui rapidamente, por exemplo, os judeus, os indígenas e também os asiáticos. O que todos esses grupos tinham em comum para sofrerem esse racismo, eu ressalto mais uma vez, que era o fato deles não exercitarem hegemonia na sociedade em que eles estavam inseridos. Dito isto, já explicado aqui o que é o racismo, né? Vamos ao racismo reverso. Bem, o racismo reverso não existe, né? É uma confusão, na verdade, que as pessoas fazem. O reverso no contexto significa o seguinte: que está de volta ao ponto de partida, ou ainda que está em posição oposta ao normal. Então, se você diz que o racismo reverso existe, significa que o correto é haver o racismo da parte do branco para o negro e que a reversão disso, o reverso do racismo, né, é quando o negro tem pelo branco. Então, que isso é uma oposição à naturalidade. Então, você está dizendo que é natural o racismo. E a gente não pode naturalizar esse tipo de
de preconceito racial, né? Além disso, racismo é racismo, tá? Não existe por princípio essa questão do reverso. Dadas as informações que eu trouxe de maneira bem simplista aqui, né? Porque é um vídeo do YouTube onde a gente não tem assim tempo para tecer comentários enormes sobre um determinado assunto. Vamos à questão principal. Será que Lumena e Carol foram racistas? Dado os conceitos que eu trouxe aqui para vocês, né? A gente já pode perceber que não se constitui um racismo, mas um preconceito, sim, um preconceito racial. E a gente pode considerar que elas praticaram a injúria racial. E por que essa diferença? Porque não pode ser categorizado essa ação delas, essas falas delas que foram tão ridículas, jamais deveriam ter sido feitas, ainda mais por pessoas que buscam a questão da igualdade racial. Por que não foi um racismo? Primeiro é bom pontuar que o fato de não ser necessariamente racismo não desagrava a fala delas, né? Eu sou o time fora Lumena e fora Carol, hein? Então eu acredito que num país como o nosso, que já sofreu tanto com questões de racismo e ainda sofre, e a gente tá com uma voz tão forte aí falando nas redes sociais contra esse tipo de segregação que ainda há de maneira estrutural no nosso país, jamais pode ser ouvido da voz, principalmente de pessoas que se dizem militantes, um discurso desse, com uma fala intolerante e preconceituosa. Mas por que é que eu não usei o termo racista para elas? Trocando por miúdos, né, o racismo ele é uma estrutura de poder. É uma estrutura que sempre segrega pessoas de determinada raça, sempre coloca em lugares marginalizados e criminalizados, entende? Então, assim, pelo menos no mundo de hoje, é praticamente impossível, né, que uma pessoa branca ela sofra com a estrutura do racismo, porque pelo contrário, nossa sociedade ela estrutura que a pessoa branca ela tenha privilégios e ela mantenha esses privilégios em ativa, né? Então, se você está andando numa rua à noite, você é uma pessoa branca, provavelmente o policial, né, que está ali fazendo alguma blitz, ele não vai parar você. Sendo que se você é uma pessoa negra, ele vai te parar. Então isso faz parte dessa estrutura que a gente fala. Se você entra numa loja de fazer uma compra, você não vai ser perseguido pelo segurança daquela loja, né? Se você é uma pessoa branca. Por quê? Porque essa estrutura que a gente reclama sobre o racismo, o tema racismo no nosso país, né? Enquanto você é uma pessoa branca, você não sofre determinadas situações que uma pessoa negra vai sofrer. Então deu para entender aí a diferença do que é racismo, né? Que só pode sofrer racismo quem não faz parte da hegemonia de poder que está instalada na sociedade, e que a pessoa que faz parte, né, do status quo, ela, na verdade, o que ela pode sofrer sim, e é o caso aí que eu entendo das meninas que elas tenham feito contra a Carla, é o preconceito e a injúria racial. Então é isso, de qualquer modo, é totalmente reprovável, independente se é racismo, se não é racismo, independente do que qualquer pessoa pense, né, sobre aquilo. Talvez alguém queira passar algum pano sobre o que elas fizeram, mas de qualquer forma, eu acredito que é bastante improdutivo para os debates acerca desse assunto, das questões raciais, e que jamais deveria ter sido pronunciado por pessoas que dizem buscar a igualdade na nossa sociedade. Tá bom? Gostou do vídeo? Então já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, aproveita e manda aí o vídeo pros amigos todos, tá? Compartilha pra gente crescer aqui essa comunidade, ok? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!